Salmo do número 40. Eu vou ler apenas do verso 1 até o verso 3, irmãos. Salmo do número 40, do verso 1 ao verso 3. Diz assim a palavra do Senhor ao mestre de canto, Salmo de Davi. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou os meus pés sobre a rocha, e me firmou os passos. E pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Deus, que o Senhor nos instrua nesta noite, por meio da Tua palavra e do estudo dela, em nome de Cristo, que te oramos. Amém. Queridos, o Evangelho e Cristo não pode ser pregado e oferecido como a solução para os nossos problemas. Às vezes eu tenho a impressão que a gente acaba fazendo um pouco isso com o Evangelho. É como se o Evangelho fosse a solução, e a única solução, apenas para aqueles que têm problemas. Então é muito comum você ouvir o seguinte discurso, e eu não estou dizendo que isso está errado em si, mas é muito comum você ouvir o seguinte discurso: olha, você que está vivendo nos vícios, venha e Cristo vai lhe libertar dos seus vícios. Você que tem uma vida destruída, Cristo está aqui para te oferecer solução. Você que vive triste, abandonado, né? Você que está com problemas financeiros. Uma das formas como Cristo é muito apresentado, e o Evangelho é muito apresentado, é como se ele fosse uma solução para os problemas, para as dificuldades, para as tribulações, para as lutas. É por isso que, em parte, tem razão os sociólogos que apontam a grande incidência do cristianismo e de igrejas evangélicas em países pobres, ou em países subdesenvolvidos. Porque se o Evangelho é isso, é trazer solução para os problemas e esperança para essa vida, então, meu amigo, quem tem muito dinheiro, estabilidade na vida, saúde boa, educação boa, moradia boa, não precisa de Cristo. É porque o Evangelho não é só sobre isso. E Cristo não é só sobre isso. Cristo nos ajuda a lidarmos com os nossos problemas, sim, mas isso deveria ser secundário. Mas isso tem uma relação direta com outra coisa, com o modo ruim como nós lidamos com os momentos de luta e de tribulação. Porque tudo que a gente mais quer é sair de lá. É sair de lá, é se livrar do problema, é sair do momento difícil, do momento que traz angústia, dor, sofrimento. E a gente não para muitas vezes para perceber que, em primeiro lugar, sem excluir a nossa responsabilidade, foi Deus que nos colocou lá. Foi Deus que nos colocou lá. Lembra de Paulo dizendo: eu tanto sei estar humilhado e exaltado, fartura e fome, abundância e escassez. Logo, é Deus que lhe coloca no lugar de humilhação. É Deus que lhe coloca no lugar de fome. É Deus que lhe coloca no lugar de ausência, de solidão, de dificuldade, de tribulação, de luta. É Deus que lhe coloca lá. Eis uma frase que você vai ouvir pouquíssimo por aí. Mas é Deus que lhe coloca lá. A gente desconsidera isso. E se é Deus que lhe coloca lá, não foi Satanás, não foi o diabo, nem foi você mesmo, Deus tem um propósito com isso. Deus tem um objetivo com esse negócio. E essa mesma escritura diz que a tribulação
a prova ou o teste tem um objetivo específico, geral, que vale para todos nós. E esses objetivos são aperfeiçoar a nossa fé, nos aproximar do Senhor, aumentar o nosso nível de santidade, de perseverança, de resiliência espiritual. E é por isso que, diante da luta, da tribulação, da dificuldade, do sofrimento, nós deveríamos ter uma característica ou uma visão geral. O que é que Deus quer me ensinar com isso aqui? Mas a gente não tem tempo de parar para pensar nisso, porque tudo que a gente faz é viver um desespero para sair daquela situação. A gente não quer estar nela, tudo que a gente mais quer é sair. Então a gente só se preocupa com isso, só foca nisso, e esquece de parar para perceber o que é que Deus quer ensinar com essas coisas. Para isso, por sua vez, é preciso ter paciência. Paciência. Eu gosto de dizer que o livro dos Salmos, de um modo geral, boa parte dos Salmos, nos dá uma boa teologia do sofrimento. O que é que eu chamo de teologia do sofrimento? São todos aqueles textos que, de modo direto ou indireto, nos ensinam a lidar com as dores da vida, da alma. Os sofrimentos de um modo geral. O Salmo 40 é um exemplo disso. Mas a gente vai até o verso 3 só. Porque Davi começa dizendo: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele começa o salmo dando um testemunho. Alguns salmos começam o salmista logo dizendo como está miserável a vida dele. Ele começa logo trazendo as queixas, né? E depois ele demonstra a sua confiança. Aqui ele inverteu, aqui ele começou dizendo que a sua espera no Senhor foi paciente. Foi paciente, foi uma espera confiante. Não é? Ele começa declarando a sua confiança em Deus diante daquilo que ele vai contar daqui a pouco. Mas ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Perceba que ele não apenas esperou, né? Porque você há de convir que esperar não é uma opção para nós. Não é? Esperar não é uma opção. Você está esperando, não é porque você decidiu esperar. É porque não tem opção, não tem outro jeito. Está tendo uma demissão em massa. Você pode fazer o quê? Só esperar. Não é? O resultado do exame está para sair. O que você pode fazer? Só esperar. Você decidiu esperar? Não, você não decidiu esperar. Foi Deus que lhe colocou nessa condição aí. Não é isso? E é assim em boa parte dos nossos sofrimentos, né? Quando enfrentamos lutas, tribulações, dificuldades, enquanto o problema não se resolve, enquanto a coisa não se encaixa, a gente não tem outra opção senão esperar. É por isso que esperar, por esperar nesse sentido, não é mérito de ninguém aqui. Eu e você não temos mérito nenhum em esperar. Não, eu estou aqui esperando em Deus. Às vezes a gente ouve as pessoas dizerem isso: estou aqui esperando em Deus, estou aqui aguardando em Deus. Não, isso a gente sabe, porque não tem outra opção. A pergunta é como você está esperando. Como você espera? Como? Porque você pode esperar de vários jeitos, né? Pode ser uma espera desesperada, pode ser uma espera medrosa, pode ser uma espera angustiante, pode ser uma espera ansiosa, e pode ser uma espera confiante. É essa a espera do salmista, é desse jeito que ele espera. Que bela lição de Davi, né, para nós. Como esperar? Espere confiantemente. Espere com fé. A confiança aqui tem a ver com fé, com certeza. Com certeza, né, que tudo vai ficar bem. Sabe aquela frase que as pessoas costumam dizer? Não, mas vai dar tudo certo, né? Davi aqui tem certeza que vai dar tudo certo. Por mais que, como a gente vai ver aqui, ele estivesse no meio de um tremendal de lama. Era esse aqui o contexto, né, da espera de Davi. Ele diz: mas eu espero, e espero confiantemente. Então ele dá o testemunho aqui ainda no verso 1, né?
Esperei confiantemente, e o que é que aconteceu quando ele esperou confiantemente? Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Não vá tão rápido não nessa leitura. O que significa, pare e pense comigo, o que significa, e ele se inclinou para mim. Você já viu alguns adultos, isso acontece às vezes, e é uma excelente atitude, né? Vem uma criança falar com você, e alguns adultos intencionalmente se abaixam, né? Para ficar na mesma linha da criança, né? A ideia do se inclinar aqui, é essa ideia mesmo, de nós como criaturas, num nível bem menos abaixo de Deus, num nível bem abaixo de Deus, e ele é esse Deus que se inclina. O inclinar-se de Deus aqui aponta para essa proximidade de Deus conosco, não é? Porque uma boa pergunta que todo ser humano que se volta para Deus deveria fazer é: quem sou eu para ser ouvido por Deus? Quem é você para Deus ouvir sua oração? Não é? Ele é esse Deus que veio tabernacular conosco, que vem para se relacionar conosco, que agora habita em nós, né? E essa é a grande obra de Cristo na cruz por meio do Evangelho, né? Nos religar de volta ao Senhor, esse Deus que agora nos ouve, que se inclina para ouvir o nosso clamor por socorro. Diz o salmista que Deus então, ele esperou confiantemente e ouviu a resposta do Senhor, que se inclinou e o ouviu quando ele clamou por socorro. O ouvir aqui, nesse sentido, aponta para a ação de Deus, né? Não é apenas um ouvir e escutar, mas um ouvir e olha, Deus ouviu e atendeu, né? E se voltou, e se prostrou, se inclinou, quando Davi estava clamando por socorro. Você sabe que socorro não é uma palavra que se usa todo dia, né? Você quando está lá na sua casa e acontece alguma coisa, você só diz socorro se o negócio for feio, não é? Não é isso? A ideia aqui é apontar o momento difícil que de fato Davi enfrentava. E você sabe que o contexto de Davi, principalmente durante o seu reinado, é um contexto de perseguições constantes. Ninguém menos que tem o próprio filho no pé querendo matá-lo, não é? Grandes inimigos. Então Davi se via diante da morte em vários momentos da sua vida, do seu ministério, do seu reinado, né? E aqui Davi clama nessa condição, então. Então pense da seguinte forma: quando Davi diz que Deus ouviu o clamor dele, depois dele clamar, quanto tempo? Não sabemos. Porque aqui é outra coisa, né? O Salmo 40 é muito conhecido, né? É muito lido, é muito recitado, é muito postado. Mas às vezes eu vejo o povo postando: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou e me ouviu quando clamei por socorro. Às vezes eu acho que o pessoal pensa que o espaço de tempo aqui entre esperei confiantemente pelo Senhor e Ele me ouviu, às vezes eu penso que o povo acha que o espaço de tempo aqui é de uma noite, é de uma semana, né? Olha, eu clamei, esperei e o Senhor atendeu. Irmãos, de vez em quando a gente ouve testemunho de gente que esperou 20 anos, 30 anos para receber uma bênção. É um tanto como isso com conversões, né? Às vezes do marido, da esposa. De vez em quando eu vejo dizendo: pastor, eu orei 35 anos pelo meu marido. Não seja imediatista com Deus. Não seja imediatista com o Senhor. A gente vive num mundo imediatista, né? Onde tudo é para ontem, não é assim? Tudo é para ontem. E a gente vai nessa pressa com o Senhor. Não, a espera é esperar mesmo. E é esperar confiante para que no tempo dele ele haja, ele faça. Quando ele quiser fazer. Enquanto isso, nós fazemos o quê? Clamamos. Clamamos pelo socorro do Senhor. Na certeza de que, se Ele quiser, quando Ele quiser, Ele fará isso aqui que fez com Davi, ó. Davi usa aqui uma linguagem poética, nos versos 2 e 3, e em diante também, né, para demonstrar o estado no qual ele se encontrava, né? Olha só o que diz o verso 2.
Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou os meus pés sobre a rocha, e me firmou os passos. A figura aqui é a figura de alguém que é tirado de fato de um lamaçal, de uma areia movediça, ou, para usar uma ilustração que nós talvez conheçamos mais, de um manguezal. Você já entrou no manguezal? Rapaz, você vacilar no manguezal, você entra até aqui, ó, não é? Porque aquilo é um charco de lama, né? Se você não souber andar, não souber manusear ali, você se afunda, é um negócio perigoso. A ideia é essa, de alguém que está num buraco, coberto de lama, não consegue sair só, onde não há firmeza nos pés, não há estabilidade, não há segurança. E alguém vai lá, tira ele e coloca os seus pés sobre a rocha. A rocha aqui, se o tremendal de lama aponta para esse tempo de instabilidade, de insegurança, de medo, de luta, de dificuldade, e a rocha, por sua vez, e a firmeza dos passos aponta para esse lugar de segurança, de proteção, de abrigo, de estabilidade. E é isso que o salmista conta que Deus fez com ele. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou os meus pés sobre a rocha. E nos meus lábios, um novo cântico, um hino de louvor a Deus. Por quê? Porque ele não estava cantando nem louvando muito num tremendal de lama. É difícil louvar, cantar alegremente, quando a situação é de estar num poço de perdição, num tremendal de lama. Era essa a situação ali. E ali, a única coisa que Davi conseguia fazer era o quê? Clamar. Clamar por socorro. Perceba o contraste aqui, né? Ele troca agora o clamor, o grito de socorro, o grito desesperado de socorro é substituído por uma canção ao Senhor. Antes o que saía da sua boca era o grito de socorro, o desespero de alguém que está numa situação, numa fase da vida, num momento no qual é atribulado, perseguido, tentado. E agora o que sai da sua boca não é mais um grito desesperado de socorro, é um hino de louvor ao Senhor, é um novo cântico, é o que sai dos seus lábios. Isso é tão grande, não é? E é tão magnífico que ele não consegue se conter e transmite a outros. O final do verso 3 diz: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. E olha só, é exatamente o que está acontecendo aqui agora, nesse momento, é ou não é? Nós estamos aqui contando a história desse mesmo Davi. Esse testemunho e essa profecia que ele disse aqui, olha, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Tem servido justamente para isso. Ao longo dos séculos, não só essa história, mas outras histórias de Davi e daquilo que Deus fez na vida de Davi, tem servido para o louvor do Senhor e para que outros também temam ao Senhor e confiem no Senhor. Queridos, muitos foram os desafios esse ano e muitos serão os desafios no ano que vem. Mas eu queria que você guardasse essa palavra pensando que Deus tem os seus propósitos e os seus objetivos quando nos faz passar pelo poço de perdição e pelo tremendal de lama. Ele tem objetivos com isso. Um deles é testar a nossa fé, é provar o nosso caráter cristão, é tirar da nossa boca um grito de clamor, de socorro, para nos colocarmos de fato na dependência dele. É fazer com que a nossa espera e a nossa paciência em esperar em Deus seja maior, seja testada, seja provada, seja aperfeiçoada. E nisso, no tempo dele, ele certamente entrará com a providência na minha e na sua vida para firmar os nossos passos
nesta rocha, essa rocha que é Cristo, não é? Essa rocha que é Cristo e que é a nossa grande esperança. E nisso, a ideia é que o nosso grito de clamor seja substituído pelos hinos de louvor ao nosso Deus, cantando, louvando e bendizendo a Ele, pois só Ele é digno. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Ó Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra e pelo modo como o Senhor tem nos instruído através dela. Te louvamos pela vida do nosso irmão Davi, que apesar de suas falhas e pecados, deixa-nos um belo exemplo, Deus, de como enfrentar as lutas, as dificuldades, os sofrimentos, com paciência, com espera confiante, clamando ao Senhor. Que o Senhor também coloque esta mesma disposição em nosso coração, para que possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Derrame, Deus, deste conhecimento em nossos corações, em especial daqueles que, assim como Davi, se encontram, se veem, se enxergam num tremendal de lama, num poço de perdição. Que o Senhor entre com tua providência enquanto eles clamam e esperam pelo Senhor. Ó Deus, assim rogamos que o Senhor nos abençoe durante o findar desta semana, trazendo-nos, Deus, para o domingo, o último dia do Senhor deste ano, quando aqui estaremos para louvar e adorar o nome do Senhor. Leve-nos em paz para as nossas casas, dando-nos uma noite de sono tranquila, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.